Muito bem, retomando aqui o bloco 2, eu vou estar abordando 4 pontos que foram listados com base na abordagem da disciplina. O primeiro deles, eu gostaria de discutir um pouco a ideia de técnica e tecnologia, né? A ideia de técnica, ela remete a um certo passado onde o fazer ele recebia uma certa predominância, né, em relação ao pensar, ao conceber, ao estruturar, né, dentro de moldes, quem sabe até científicos, né. A técnica, ela, de certa forma, enfatizava uma ideia da prática, né, da praxis cotidiana, o fazer voltado para uma espécie de arte, ou artesanato, ou artifício, um fazer, por vezes, dentro de moldes culturais, né, aquilo que é aprendido culturalmente, né, ao longo das gerações. E essa técnica, então, a partir principalmente do grande movimento científico, né, ao longo dos últimos séculos, essa técnica vai dando espaço para o que mais tarde chamaríamos de tecnologia, né, ou seja, uma técnica aperfeiçoada, uma técnica aprimorada, com base em pressupostos metodológicos, com base em premissas científicas, né, com base no uso de metodologias voltadas, né, para o ganho de eficiência, para uma melhor performance da técnica, né? A tecnologia se coloca como uma espécie de aperfeiçoamento da técnica, na medida em que ela oferece, em que ela estrutura o modo de fazer, né? Não apenas um fazer por fazer, né? Um fazer dada a praxis, mas um fazer a partir de uma ideia de eficiência. Como fazer melhor? Como aperfeiçoar aquilo que é feito? Como melhorar aquilo que é feito? Com base em estudos, com base em planejamento e com base no pensar, né? E aí entra todo o aparato científico para estruturar novos modos de, de técnicas, né, dessa vez melhor estruturadas, mais aperfeiçoadas, né, e mais voltadas para uma ideia de sociedade contemporânea, né. Bom, e aí, né, a gente pode pensar, tudo bem, mas em relação à neutralidade da tecnologia, né, e aqui puxando um segundo aspecto, até que ponto a tecnologia ela se mostra neutra, né? Em sua aparência, em sua superfície, em sua concepção e em sua adoção, né? Discutimos durante a disciplina que comumente a tecnologia ela é entendida como neutra, né? A exemplo do uso da faca ou de uma arma de fogo, por exemplo, né? O responsável pelo ato de uso dessa tecnologia acaba sendo o ser humano, né, a utilizar a faca tanto para uma cirurgia, né, numa mesa cirúrgica, mas também para tirar a vida de seres humanos, para roubar um telefone celular durante um assalto, algo do tipo, né? Mas se nós olharmos com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, a gente consegue perceber que as tecnologias elas são concebidas, elas são imaginadas e produzidas a partir de um dado contexto, né? A partir de um conjunto de circunstâncias que, que se colocam em volta, né, desse desenvolvimento tecnológico. E esse contexto, se formos pensar de uma forma um pouco mais cuidadosa, esse contexto ele é, por que não, repleto de valores, né? Valores esses culturais, valores sociais, valores subjetivos. E esses valores, eles não são separáveis, né, do ato de conceber e de pensar tecnologias, né? E como afastar, né, esses valores subjetivos e pessoais da ideia de concepção de desenvolvimento tecnológico?
Será que isso é possível, né? Pois bem, muitos dos autores, né, que foram estudados ao longo da disciplina mostram que não, né, que de fato essa ideia que se tem de neutralidade, ela acaba por representar uma espécie de falácia, né? Porque os valores eles são repassados ou atribuídos às tecnologias na medida que nós não temos lá como nos afastarmos dos nossos próprios modelos mentais, né? Dos nossos próprios vieses ou inclinações que nos levam a conceber o mundo de determinada forma, né, ou outra. Ou seja, quando pensamos na criatura separada ou apartada do seu criador, a gente pode pensar também nos aparatos tecnológicos afastados daqueles que os concebem, né, daqueles que os projetam. Talvez isso seja possível em algum grau, em alguma instância, mas é pouco provável, né, que consigamos de fato nos despir, né, das nossas próprias crenças e inclinações. Reconhecê-las já é um passo importante, né, para que consigamos de fato avaliar as tecnologias de uma forma um pouco mais contundente, né? E aí nesse debate entra também uma série de aspectos que compõem, né, parte dessa discussão, né, e como não falar dos aspectos culturais, políticos e socioeconômicos, né? Nós sabemos que vivemos num sistema capitalista, um sistema esse que recompensa certas criações e inovações tecnológicas, um sistema calcado na recompensa desses lançamentos e da adoção dessas tecnologias. Então, de fato, quando uma tecnologia é levada ao mercado, pensa-se, sobretudo, né, em como essa tecnologia será adotada em massa, né, será adotada por uma grande quantidade de usuários, né, busca-se nos termos, né, do empreendedorismo e da administração, uma espécie de modelagem de negócio voltada para escalabilidade. Essa escalabilidade ela pressupõe uma adoção massificada de produtos tecnológicos, porque é justamente nessa massificação que se faz a agregação de valor ao processo de inovação tecnológica, né? E quando se agrega valor dessa maneira rápida e financeiramente para produtos tecnológicos, essas inovações elas tendem a capitalizar a promessa de soluções ou a promessa de cumprimento, né, de uma entrega de solução para aqueles que a utilizam ou que a adotam, né? No entanto, mais uma vez, a gente esbarra numa série de questões de ordem cultural, política e socioeconômica que torna certos usuários mais ou menos propensos a adotarem certas tecnologias. Da mesma maneira, alguns desdobramentos e efeitos tecnológicos eles podem se revelar diferentemente para determinados grupos sociais, na medida que esses grupos sociais são distinguíveis, né, a partir dos seus contextos de desenvolvimento, né? Então nós temos, por exemplo, se compararmos grupos sociais financeiramente menos favorecidos em detrimento a grupos sociais com mais capacidade financeira, a gente tem diferentes desdobramentos tecnológicos para diferentes perfis de usuários, né? Então, certas tecnologias não estarão, sem dúvidas, disponíveis a todas as pessoas, a toda base de usuário, da mesma maneira, até porque quem a concebe acaba, de certa maneira, enfatizando, né, o atingimento de determinado grupo em detrimento de outro, né? Talvez por conta de um retorno financeiro que possa ser potencializado a partir do atingimento de camadas mais favorecidas financeiramente, né? Da mesma maneira, valores políticos, eles se fazem presentes dentro dessas tecnologias e podem enfatizar certos
valores, né, em detrimento de outros, e propagando ideias ou ideais políticos de maneira que não, certamente não será transparente, suficientemente transparente, não será suficientemente neutra, né? E muitas vezes, quando se fala em neutralidade e transparência, o que se quer com isso é uma espécie de tentativa de forjar, ou tentativa de, talvez, né, não mostrar integralmente tudo aquilo que uma tecnologia ela traz ou ela oferece para além da sua promessa de solução, né? Por fim, alguns aspectos éticos da tecnologia que merecem menção referem-se, por exemplo, aos desdobramentos que a tecnologia possa ocasionar, né, naquilo que ela pretende influenciar. Então, se a gente pega processos seletivos para vagas de emprego que são realizados em plataformas digitais, como é o caso do LinkedIn, né? Se pegarmos o LinkedIn, ele tem algoritmos de inteligência artificial que já fazem uma espécie de pré-filtragem de candidatos com base, né, num ranqueamento, com base numa lista de prioridades e características que abarca aí a diferentes perfis de usuários. Nós sabemos que, dependendo do nome do candidato ou da candidata, talvez o nome já possa, de alguma maneira, prejudicar ou favorecer o candidato, ainda que as suas aptidões possam preencher os requisitos da vaga, né? E por que isso? Porque, por vezes, o algoritmo é capaz de identificar padrões na nomenclatura de candidatos, e esse padrão de identificação dessa nomenclatura, ele acaba reverberando uma espécie de viés, né, tecnológico que descarta certos candidatos, porque esse algoritmo identifica que nesse padrão estão associadas certas tendências ou inclinações que são mais prováveis de serem observadas em relação a outros nomes de candidatos. E ainda que o candidato que tenha aquele nome, ele possa ser apto para a vaga, ele pode sim ser descartado de um processo seletivo, né? Então, eticamente se reflete até que ponto a adoção dessas tecnologias para problemas desse tipo, elas são de fato éticas, ou o que se deixa a desejar com tudo isso, né? E mais, indo além, o que isso resguarda, não só para a base de usuários, mas para a sociedade em geral, logo ali na frente, quando isso estiver tão difundido que talvez nem sequer sejamos capazes, né, de perceber ou identificar esses desdobramentos ou esses efeitos, tamanha a adoção de algoritmos dessa natureza. Claro, eu estou citando aqui um pequeno exemplo, muito usado cotidianamente, mas que, assim como uma série de outros exemplos poderiam ser mencionados, também, né, o que nos faz refletir sobre os limites éticos do uso dessas tecnologias, né? Bom, para não me estender demais, o terceiro e último bloco, o bloco 3, será tratado logo na sequência.